Dando continuidade aí às nossas aulas sobre o Espírito Santo e os dons, uma introdução falando de salvação, regeneração. Quero começar aqui trazendo uma palavra que é relevante ao nosso coração da parte do pastor e teólogo Paul Washer. E ao falar de pessoas que querem saber de Deus, mas não querem saber de teologia, querem saber de bênçãos de Deus, mas não querem saber de teologia, ele afirma o seguinte: uma das razões por que não temos ou temos pouca motivação para vivermos a vida cristã é porque meu povo está sendo destruído por lhe faltar o conhecimento. Eles não entendem quem Deus é, quem eles eram, o que Cristo fez, o que se tornaram e o futuro que os aguarda. E assim carecem de todos os estímulos e emoções para entregarem verdadeiramente suas vidas a Cristo. Vivemos em uma era que diz: eu não quero nada desta coisa de doutrina, eu só quero Jesus. Não quero nada dessa coisa de teologia, eu só quero Deus. Bem, existe um problema aí. Quando você fala que não quer teologia e só quer a Deus, você está dizendo que quer todos os benefícios dele, mas não quer conhecê-lo. Quando você diz que só quer Jesus e não quer doutrina, doutrina é um termo que vem de uma palavra hebraica que significa ensino, você está dizendo que quer os benefícios de Jesus, mas não os seus ensinos. Nós não sabemos quem Deus é nas Escrituras, a doutrina de Deus é praticamente ignorada, é por isso que as igrejas tentam sobreviver por meio do pragmatismo, truques e tudo mais, porque não conhecem a Deus. Então nós não conhecemos a Deus e não conhecemos quem éramos e por isso não conseguimos apreciar a salvação que nos foi dada. Não sabemos nada de espetacular sobre a natureza eterna de Cristo e por isso não podemos entender de maneira verdadeira o que significa o que o Filho de Deus morreu por nós. O que ele fez no madeiro foi reduzido a 4 leis espirituais, ou 5 coisas que Deus quer que você saiba. Então não entendemos quão glorioso é o Evangelho e assim não conseguimos ficar animados com isso. Você percebe? É importante entender todas essas coisas. A razão por que carecemos da motivação para seguir a Cristo com todo o nosso coração é porque não sabemos quem Deus é, quem éramos e o que Ele fez por nós na pessoa de Jesus. Então Calvino, seguindo aqui, é útil também para complementar essas ideias aí o que ele diz em uma de suas obras. O Espírito de Deus, tendo transformado as nossas almas em sua santidade, dirige-as de tal modo a novos pensamentos e afetos que se pode dizer que não são as mesmas de antes. Ambas as bênçãos nos vêm da comunhão que temos com Cristo, porque se verdadeiramente somos participantes da sua morte, em virtude disso, o nosso homem velho é crucificado e todo o volume do pecado que em nós reside é mortificado, e com isso a corrupção da nossa primeira natureza perde o seu vigor. Somos participantes da sua ressurreição, graças a isso somos ressuscitados em novidade de vida, a qual corresponde à justiça de Deus. Para dizer isso em uma palavra, digo que o arrependimento é uma regeneração perdão espiritual, cujo objetivo é que a imagem de Deus, obscurecida e quase apagada em nós pela transgressão de Adão, seja restaurada. Assim o descreve o apóstolo quando declara que, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E mais, que vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no nosso espírito, do vosso entendimento, né? Os revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. E ainda em outro texto, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Assim, por meio dessa regeneração, somos restabelecidos na justiça de Deus, da qual tínhamos sido despojados por Adão. Pois a Deus agrada estabelecer integralmente todos os que ele adota na herança da vida eterna. A verdade é que, conforme somos por natureza, seria mais fácil tirar óleo de uma pedra do que conseguir de nós uma só boa obra. A nossa capacidade de fazer bem, ela procede, na verdade, da regeneração de Deus em nós. E ele prossegue. É espantoso que o homem, estando condenado por tão grande ignomínia exatamente, ainda se atreva a atribuir a si mesmo alguma coisa que de bom lhe reste. Então, falando sobre essa questão da substância das promessas que são feitas a nós no batismo, e aqui entendo o batismo não como meramente ato externo, né? Mas como, acima de tudo, ato interno, porque é por meio do batismo do Espírito Santo, que significa regeneração e não falar em línguas, e a gente vai falar disso mais à frente, é que temos verdadeira vida. O batismo do Espírito Santo, ou com ou no Espírito Santo, não tem como evidência falar em línguas, isso é um erro. Batismo, ele é só um. Há uma só fé, um só batismo. E um livro que fala sobre isso de um ex-pentecostal que viu
que estava errado é aquele que é chamado Errol Hulse. Errol, espaço Hulse. É um autor que tem um livro fininho da capa azul e é sobre o batismo do Espírito Santo. Eu não vou lembrar o título, mas se você colocar batismo, Espírito Santo, você acha o nome do autor. E é muito bom. Então a Escritura aqui, prosseguindo, nos ensina que a remissão e a purificação dos nossos pecados, bênção que ganhamos graças à efusão do sangue de Jesus, nos é representada primeiramente logo após a mortificação da nossa carne. E conseguimos participando da sua morte, para semelhantemente ressuscitarmos para uma nova vida, a saber, vida de inocência, santidade e pureza. Com isso entendemos logo que o sinal visível e imaterial é tão somente uma representação de coisas mais altas e excelentes, para cujo conhecimento é preciso recorrer à palavra de Deus, na qual está toda a virtude e eficácia do sinal. Ou seja, batismo não salva pagão, o batismo externo, né? Água, quantidade de água também não tem nada a ver. O que importa é o Espírito Santo, o lavar do Espírito Santo do coração aí da pessoa, né? Então, pois bem, por essas palavras vemos que as coisas simbolizadas e representadas são a purificação da nossa carne para sermos feitos participantes da regeneração espiritual, qual deve estar presente em todos os filhos de Deus. Finalmente, vemos que todas essas coisas são efetuadas em Jesus, sendo que Ele é o fundamento. Então, se não fizerem nem quiserem fazer do santo batismo um ato nulo e vazio, os indivíduos devem provar a eficácia dele por meio da novidade de vida. Então, o batismo externo é apenas um sinal de algo que acontece dentro, que é a regeneração, a renovação. A regeneração é a nova vida da alma, e é por meio da regeneração aí que há a ressurreição, né, dos mortos, né? Por meio do batismo do Espírito Santo que é essa possibilidade. Então, uma outra vida da alma, senão aquela que é bafejada nos filhos de Deus por meio de Cristo. De modo que esses filhos de Cristo só começam a viver quando são enxertados nele e passam a desfrutar da vida comum com ele. Então, sem regeneração, ninguém entra no reino de Deus. Nem grandes, nem pequenos, nem médios, nem assim sucessivamente. Então, o batismo ele é um sacramento da justiça, da fé, é um sinal e símbolo do arrependimento, da regeneração e do nascimento espiritual, e constitui aí o ato de Deus pelo qual as pessoas são feitas filhas ou filhos dele, né? Então, o batismo, segundo Calvino, aproveitando mais uma vez esse teólogo reformado, é o primeiro ingresso que as pessoas têm para serem reconhecidas como membros da igreja e terem lugar entre os que fazem parte do povo de Deus. Isso porque o batismo é o símbolo e o sinal da regeneração e do nosso nascimento espiritual, que constituem aí o ato de Deus pelos homens e por meio do qual eles são feitos filhos dele, né? Então, o batismo é sinal de iniciação, por meio do qual pessoas são recebidas aí à sociedade da igreja para que, enxertadas em Cristo, sejam contadas, né, entre os filhos de Deus. Então, o batismo é criado por Deus para os homens, né, para ser comum a todos os mistérios. Primeiro, para servir a fé dos homens perante Deus e segundo, para servir a confissão dos homens perante os homens. E para concluir, trago aqui um fechar de chave falando da questão da regeneração. Lembre-se lá de Adão. Inicialmente ele foi criado à imagem de Deus. E ele foi feito assim para que pudesse refletir, como por um espelho, a justiça de Deus, né? Mas aquela imagem, por causa do pecado, ela teve de ser e tem de ser, né, restaurada em Jesus. Então, a regeneração dos santos é, à luz aí de 2 Coríntios 3,18, a reforma da imagem de Deus neles. Mas aí devemos dizer que a graça de Deus na segunda criação ela é muito mais rica e poderosa do que na primeira. Apesar disso, a Bíblia ela apenas leva em conta aí que a mais elevada perfeição dos homens consiste na conformidade e semelhança deles com Deus. Então, Adão ele teve a imagem originalmente corrompida, então ele precisou aí do quê? De restauração por meio de Cristo. E no Antigo Testamento a salvação é por meio de Cristo. E aquele ato das vestes lá que eles receberam após terem sido expulsos do jardim, foi um ato de amor para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente separados de Deus.
foi um ato salvífico da parte de Cristo, uma tipologia, né, que remete à obra de Cristo na cruz, que é a obra eterna, conforme diz Apocalipse, o Cordeiro que foi crucificado na eternidade, né? Então, o apóstolo, ele também ensina, né? O apóstolo Paulo, o propósito da regeneração é guiar-nos de volta do erro, né? Aquele fim para o qual fomos criados, conforme é registrado lá no breve catecismo de Westminster. O fim principal do homem é viver em Deus, gozá-lo para sempre, né? Para a glória dele. Então, concluímos com essa sentença. E na aula que vem vamos falar aqui sobre uma ilustração dessas realidades à luz de uma metáfora do judaísmo. Então, até lá.